Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Iniciamos hoje o vídeo prático sobre substratos na criação de tenébrios. Acompanhe o vídeo aí. Então pessoal, como eu já comentei em vídeos anteriores, em 1 ano e meio aproximadamente que eu crio tenébrios, eu sempre utilizei ração de postura na criação dos tenébrios como substrato. É essa aqui, ó, uma ração farelada. E por que eu utilizava essa ração e não farelos? Principalmente pelo fato de que quando eu iniciei com os tenébrios, eu já criava codornas. E quando eu iniciei com as codornas, eu criava galinhas poedeiras e utilizava essa ração aqui, que eu compro em sacos de 25 quilos aqui numa cooperativa, num preço bem bacana. Para vocês terem uma ideia, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, um saco de 25 quilos dessa ração aqui está custando em torno de R$44. Então sai, se eu não me engano, R$1,80 nessa faixa aí, o quilo da ração, que é um preço bem bom já para uma ração pronta. Então assim, eu já tinha essa ração, né, que eu dava para as galinhas, posteriormente acabei dando elas para as codornas por uma questão de custo também. E quando eu iniciei com os tenébrios, eu tinha essa ração, testei ela, funcionou bem, os tenébrios desenvolvem muito bem, não tive nenhum problema que pudesse ser associado com o uso do substrato, com a ração. Apenas um que eu vou falar aí na sequência. Então eu utilizei essa ração, sempre utilizei até hoje. Mas qual que é o problema que me traz essa ração, que me fez testar outro tipo de substrato? Isso aqui, pessoal, ó, é uma espécie de quirera. Ela está aparentemente meio suja porque ela já é resultado da peneira do tenébrio. Ou seja, a gente já forneceu essa ração para os tenébrios, peneiramos, né, para tirar o frasco, que é o adubo. E isso aqui é a parte grossa da ração, ó, que é basicamente uma quirera de milho. Aqui ela está um pouco mais escura, assim, porque tem restos também de fontes de umidade, né, que a gente já é, como eu falei, um substrato velho. Mas basicamente vocês notam aqui que é quirera, ó, a parte grossa do milho. Eu vou mostrar aqui também numa caixa que eu vou peneirar hoje, ó, para vocês verem isso na prática. Ó. Essa parte escura aqui, ó, é o fras, né, dos tenébrios, ó. Essa caixa até passou um pouquinho da hora de peneirar. Já não tem praticamente mais alimento aqui, mas olha o tanto aqui de quirera que ainda sobra, ou de milho. Essa parte mais dura e mais grossa. E eles têm dificuldade de comer, de mordiscar isso aqui. O correto, a ração, o substrato para o tenébrio, ele tem que ser fininho a ponto deles consumirem 100% tudo. Porque aqui a gente acaba, eu não sei bem qual que é o percentual, eu não fiz essa medição, mas a gente acaba perdendo, que seja 20%, 30% do volume de ração, que é essa quirera, ó, que eles acabam não consumindo. Eu já fiz o teste de peneirar e voltar essa quirera aqui e deixar mais tempo, mas eles consomem muito pouco de fato. E vai acabando que fica um substrato velho, um substrato que tem mais chance de fermentar, de estragar. Então esse foi o principal fator que me fez trocar ou testar outros farelos. Não é porque não deu certo, porque qualquer outro tipo de problema, é só isso. É um desperdício, na verdade. E anteriormente, quando eu tinha codornas, eu usava essa quirera, né, que sobra, que é isso aqui, ó, como um complemento para as codornas. Como eu não tenho mais codornas, isso aqui praticamente é um descarte para mim. Eu até testei fornecer aos peixes como uma espécie de alimentação alternativa, mas no momento eu tenho praticamente peixes carnívoros, então não funcionou muito bem. Esse aqui é um restinho que eu ainda tenho dessa ração, que eu vou utilizar pela última vez, nesse momento que eu vou peneirar algumas caixas aqui. E o que eu comprei então como substituto, como alternativa à ração, que eu vou testar pela primeira vez? Isso aqui é farelo de trigo, ó, também comprado na mesma agropecuária que eu compro a ração. E esse aqui é farelo de soja, ó. Ele tem umas espécies de grãozinhos, ó, parece quirera, mas é bem pouco, a maior parte é bem pequenininho, é um farelo mesmo. E eu vou testar, a princípio, 3 partes em termos de peso, não de volume. 3 partes de farelo de trigo para uma de soja, mais ou menos essa proporção que eu vou testar de início. Mas eu vou testar, como eu falei, em peso, não em volume. Em volume vai dar, eu acredito que vai dar de 5 para 1 por aí, talvez mais. Eu ainda não fiz a medição, porque o farelo é bem mais liviano, bem mais leve do que o farelo de soja. No caso, o farelo de trigo é bem mais leve do que o farelo de soja.
Então eu vou fazer nessa proporção, vou utilizar apenas esses dois a princípio. Tem muita gente, como eu falei, já que usa só o farelo de trigo e cria muito bem. Aqui eu já notei, eu abri as sacas que eu comprei também. Esses farelos a gente compra aqui em sacas de 40 quilos na agropecuária. E eu gostei do preço. O farelo de soja, que é mais caro, eu paguei aqui em torno de 110. Eu estou arredondando os valores, mas é 110 a saca de 40 quilos. Se eu não me engano, isso dá, eu não fiz a conta, mas deve dar uns 2,70 por quilo, mais ou menos isso. Não é muito barato se você utilizar só ele. Mas em compensação, o farelo de trigo aqui para mim custou a saca com 40 quilos R$ 34,00. Então dá uma média aí, não chega a dar 80 centavos no quilo. Então se a gente juntar os dois nessa proporção que eu falei, ficará em torno aí de 1,70, 1,80 por aí, o preço do quilo do farelo. Então eu vou fazer esses testes, né? Iniciar agora. Tem um restinho aqui que eu vou fornecer numa caixa e nas demais a gente vai fazer essa mistura para verificar como os tenébrios vão reagirem, né, a essa mudança. Estamos aqui então com os tenébrios peneirados já, limpinha a caixa lavada também, bem sequinho. Esse aqui especificamente é um lote que eu não marquei o início do nascimento das larvas, então eu não sei ao certo quantos meses tem, mas esse aqui já é uma caixa já das mais avançadas que eu tenho. Em torno aí eu acredito que de 5 meses deve ter essas larvas aqui. Aqui a gente tem um lote que ainda está em crescimento, ó, dá para ver que não, na peneira eu não consegui tirar a quireira toda. Tem larvas também de vários tamanhos, apesar de ser um lote só. Aliás, na verdade aqui acho que tem 2 lotes assim de semanas diferentes misturados. São larvas ainda que estão na engorda, eu não vou fazer separação por tamanho nesse momento. Então eu vou manter assim mesmo, deixar esse restinho aqui de quireira que ficou, só completar com o substrato. E aqui eu vou utilizar a mistura do farelo de trigo com o farelo de soja. Nessas aqui que são já mais antigas, essas aqui eu já estou separando algumas maiores para virar pulpa. Então essa aqui eu vou utilizar a ração ainda normal que eu estou utilizando. E também é dessa caixa, e de outras também, que são da mesma idade, mas são caixas assim que eu retiro as larvas diariamente para alimentar meus peixes. Já larvas aí grandes, em tamanho adulto. Então aqui, pessoal, ó, a gente tem aproximadamente, eu acho que 1 centímetro, vamos dizer assim, de larva. Eu ia pesar aqui, mas a minha balança acabou não funcionando. Acho que é problema na pilha que eu vou ter que trocar. Mas ó, a gente tem mais ou menos aí 1 centímetro de altura de larvas, ó, no fundo da caixa. E o que eu faço? Eu cubro essas larvas. Nesse caso aqui, ó, com essa quantidade, eu vou colocar em torno de 2 centímetros. Seria 1 centímetro que elas já estão aqui ocupando e mais 1 centímetro aqui, ó. Como se fosse a largura de um dedo, mais ou menos, a mais do que elas de altura. Não precisa mais do que isso. A cada 20 dias, que é a média que eu peneiro, é o alimento suficiente aí para elas consumirem nesse tempo, sem desperdício e sem faltar também. Obviamente que a gente vai acompanhando, né? Eventualmente, se a gente vê que acaba o alimento antes, a gente pode até completar antes dos 20 dias. Então aqui está a nossa ração. Um pouquinho mais para cobrir aqui. Eu acredito que tenha ficado aí uns 2 centímetros, 2,5 centímetros. Não mais que isso. A régua aqui para a gente dar uma medir para olhar. Obviamente que ela tem uma sobra aqui na frente, ó, que é um pouco mais de meio centímetro. Mas vamos tentar aqui tirar uma medida aproximada. Dá pra ver ali que ficou 3, ó. Tá pra cima. 2,5 na altura. Considerando que a gente tem mais meio centímetro aqui, então dá pra dizer que fechou 3 centímetros aqui. Um pouquinho mais do que eu comentei. Mas é o suficiente. Eu normalmente não meço assim em termos de milímetros, como de centímetros, como eu fiz agora. Eu apenas cubro aqui as larvas e observo. Mas no olho assim mesmo, cobriu bem elas, ó.
tá suficiente aí para ela se alimentar aí por em torno de uns 20 dias. Talvez menos, talvez mais, aí depende muito do estágio da larva, da quantidade que elas consomem. Então é isso, eu trabalho com o substrato aqui dessa forma, cobrindo elas, agora por cima aqui a gente vem com a fonte de umidade. Um papel aqui, um pedaço de papelão para proteção. E para essas aqui eu vou deixar como fonte de umidade uma borra de café. Eu às vezes, como eu já falei, eu não coloco esse papel aqui, mas nesse caso ela está bastante úmida, né? Foi recém-tirada, substrato novo. Então para proteção aí do substrato, um pedacinho de papel. Isso aqui está suficiente, montada a caixa já. Agora a gente volta só daqui 2 dias para a gente fazer a troca dessa fonte de umidade. Retirar aqui, se tiver uma sobra ainda, e colocar uma nova. Estamos aqui então com esse lote que ainda está na engorda. Aqui está um pouco escuro, ó, mas aquela que sobrou um pouquinho da quirera, já coloquei aqui na caixa nova. Como sobrou um pouco de ração, eu vou deixar ração aqui ao invés de farelo, como eu tinha comentado. E aí, se precisar, eu complemento com o farelo. Caso contrário, eu inicio a minha experiência aqui com o farelo já na próxima caixa que eu vou peneirar e mostro aí na sequência. Vou preparar o farelo aqui e complementar. Como aqui ficou bem pouquinho, a gente tem mais larva do que na caixa anterior, ficou pouca ração, eu vou complementar com o farelo. Preparei aqui então o farelo. Como eu estou com um probleminha na balança, eu acabei não pesando, então eu coloquei em volumes. Coloquei 5 partes de farelo de trigo para uma de soja, em volume, como eu falei, que em peso vai dar o equivalente a 3 por 1, aproximadamente isso. A gente vai saber ao certo quando a gente puder pesar. Então vou complementar agora aqui na caixa, já tem um pouco de ração, ó, com esse farelo. Isso aqui vai cobrir mais, vai ficar em torno de 4 centímetros a altura, porque a gente tem mais larvas. Como eu falei, eu não meço isso aqui, eu coloco assim sempre cuidando mais no olho mesmo, mas não gosto. Pra falar bem a verdade, assim, essa caixa ela é um pouquinho estreita, né? Ela deve ter aqui uns 25 centímetros por uns 40, não mais do que isso. Ela é um pouco estreita, um pouco pequena, né? Para criação de gigantes. E eu não gosto que fique assim muito alto o farelo. Isso aqui eu acredito que passou de 4 centímetros. Isso, esse aqui passou de 4 centímetros, já acho bastante alto, não gosto assim, tem mais chance de umedecer, de fermentar. Mas por enquanto, depois eu migro para outra caixa, eu vou manter por enquanto aqui. Eu estou higienizando outras caixas maiores e assim que estiver pronto eu vou fazer a transferência daí, para não ficar muito alto assim, que eu não gosto de fato que fique mais do que 3 centímetros, que é o máximo que eu utilizo aí de altura. Agora é só trazer a fonte de umidade aqui em cima. E a fonte de umidade aqui são uns talos de alface e metade de um maracujá, que não amadureceu direito, então a gente deixou aqui para alimentar os tenébrios. Consegui a caixa nova, minha voz aí bem abafada, que eu estou com o respirador, mas eu acredito que vai dar para compreender. Troquei aqui de caixa esse mesmo lote que eu mostrei na parte anterior. Aqui não fica mais do que 2 centímetros, ó. 2 centímetros de altura de substrato. Troquei por uma caixa maior, justamente por isso. A quantidade em si é a mesma, né? Tanto de tenebros como de substrato ou ração, mas a altura fica bem menor. Menos chance de dar problemas. Aqui estou com uma colônia de molitor que eu acabei de peneirar. Também deu para ver que ficou bastante quirera da ração, que a minha peneira ainda não está separando, mas por hora vai ficar assim mesmo, não tem maiores problemas. Então isso aqui também tem aproximadamente 1 centímetro aqui o fundo, né? Considerando tanto as larvas como esse resto de quirera. E eu vou colocar aí não mais de que 2 de altura. O molitor até inclusive coloca um pouquinho menos, vou basicamente cobrir 0,5 centímetro talvez em cima do que já tem aqui. E nesse caso aqui vou colocar apenas
farelo de trigo. Isso aqui a gente acompanha isso aí a gente acompanha e a cada... Como o farelo é um substrato novo que eu estou utilizando, eu não sei se eu vou conseguir fazer a troca a cada 20 dias, como eu fazia em média antes com a ração. Então pode ser que tenha que antecipar um pouquinho. Então aí a cada 15, 20 dias a gente observa, ver se é necessário peneirar novamente e fazer a substituição.